Olá, o meu nome é João Pardal e este é o Piado Pardal. Aqui trata cultura pop por tu. Sejam então bem-vindos a mais um podcast e desta vez trago-vos um episódio muito, mas muito especial. Estive pela primeira vez na Lisboa Games Week e por isso trago-vos uma reportagem deste evento. Para quem não conhece, a Lisboa Games Week é uma das maiores feiras relacionadas com videojogos em Portugal, desde gaming, passando pelo cosplay, merchandise e até pelos esportes. É uma celebração dos vários universos da cultura pop. Por motivos profissionais, só estive presente 2 dias, mas garanto-vos que tenho conteúdo interessante e fresquinho. Konami fresquinho! É que é mesmo muito fresquinho! Um dos espaços presentes nesta 7ª edição da Lisboa Games Week é dedicado ao computador Spectrum, com curadoria do Museu Load ZX Spectrum. Tive a oportunidade de falar novamente com João Diogo Ramos, um dos mais apaixonados fãs desta máquina em Portugal. Apesar de não ser a primeira vez que este computador está representado na Lisboa Games Week, foi a estreia com um lugar próprio bem no centro do pavilhão. João Diogo Ramos explicou-me o propósito deste espaço. Foi um desafio que nos foi feito pela organização para estarmos aqui, mas estarmos com um intuito muito peculiar, que é um intuito focado na educação, que é o que nós somos, é um museu. Portanto, nós não somos um espaço apenas retro com as máquinas, somos, como vês, a maior parte do espaço está dedicada à exposição dos objetos. Temos 4 zonas temáticas, 5 até, com a história do computador, com a história do fenómeno em Portugal, obviamente destacando muito o trabalho da Timex, com o Spectrum no século XXI, porque isto não é só uma coisa de há 40 anos atrás, e com os jogos, que obviamente foi o que fizeram a delícia das pessoas de então, e que fazem a delícia também de agora, a julgar pela cara das crianças que têm estado também aqui connosco. Tive a oportunidade de assistir ao painel dedicado à figura de Clive Sinclair, o mentor por detrás deste computador. João Diogo Ramos refletiu sobre o legado de Clive e estabeleceu paralelismos com a essência do seu museu em Catanhete. O nosso museu é também um museu dedicado ao empreendedorismo e é aí que eu posiciono o Clive Sinclair. Foi alguém que tentou fazer. Pai, foi um dos inventores mais prolíficos da sua geração. Portanto, acho que é esse o legado dele. Com as coisas boas e as coisas más, de alguém que obviamente não tinha paciência para os detalhes, de alguém que parece, e de acordo com o que a família também descreve, não olhava para o dinheiro como uma coisa para dizer que se tem, mas sim como uma fonte de financiamento para o próximo grande projeto. Portanto, acho que é esse o legado dele. Mais do que o passado, o icónico computador vive ainda nos dias de hoje e o interesse pela máquina continua a crescer. O curador do museu contou-me momentos que o marcaram durante a Lisboa Games Week. Temos tido até miúdos com algum tipo de limitações a fazer um esforço enorme para explorar as máquinas. Isso deu-me uma satisfação enorme. Tivemos pessoas com ambliopia ou dificuldade de visão, tivemos pessoas em cadeiras de rodas que tiveram aqui, não sei se tiveram 1 hora, mas próximo disso, a experimentar os jogos, a explorar, e portanto isso também é cumprir a nossa missão de levar a cultura a toda a gente, e portanto isso dá-me muita satisfação. E agora é assim, isto é aquela coisa do primeiro estranha-se, depois entranha-se, portanto é mais que natural que muitas destas crianças vão para casa, vão falar com os pais, que vivam uma coisa se calhar do tempo dos pais, e uma coisa puxa a outra, e se calhar muito mais gente amanhã sabe do museu, além daqueles que já nos conhecem e que já sabem e que estarão cá mais no fim de semana. Continuando com o tema retro, a trupe Retro Gamers da Advance da SIC esteve em peso na Lisboa Games Week. Marco Fresco, mais conhecido na internet como MF Gaming e apresentador do programa, foi uma das pessoas a participar em diversos painéis. Apesar de estar habituado a pisar palcos com a sua banda, Tales of the Unspoken, o apresentador contou-me como foi a experiência de estar neste evento. O público é completamente diferente, a energia é completamente diferente, mas eu também não pisei o palco sozinho, também mais uma vez estava aqui com os meus camaradas os Retro Gamers. E foi espetacular porque foi o que eu queria desde o início, que era fazer uma conversa de café e fazer aquilo que nós não podemos fazer no programa, que é estar a falar à vontade sem basicamente um limite de tempo. Sim. Foi espetacular. Já com a 3ª temporada em pleno gás, Marco fez também um balanço sobre o Retro Gamers e confessou-me que o retro gaming ainda tem muito tema para ser explorado. Estamos a meio, basicamente, da 3ª temporada, nós temos muito mais ideias, o Retro Gamers dá-nos a liberdade, nós podemos falar do que nós gostamos e que nós queremos, e tem sido um ano, aliás, os 3 anos quase de Retro Gamers têm sido incríveis. Porquê? Porque é um tema que nunca acaba. O retro, por mais estranho que pareça, é uma coisa atual, porque cada dia constrói-se mais jogos retro, porque os jogos antigos vão ficando retro, então
nós tivemos aqui 3, 4, 5 ou 6 mais temporadas, temos sempre por que falar e nunca vai faltar tema. Para além destas conversas, tive também a oportunidade de aproveitar a Lisboa Games Week. O principal ponto atrativo para mim foi a zona com arcades. Fiquei muito feliz por ver gerações mais novas a experienciarem estas máquinas. No meu caso, joguei The Simpsons The Arcade Game com o Mike e o Ivan do podcast da GameStone e conseguimos até chegar ao fim do jogo. Algo que eu nunca tinha conseguido. Também troquei uns uppercuts em Mortal Kombat com o João Pires, mais conhecido como Ravzik, e por fim joguei Miss Pac-Man, pondo à prova a minha capacidade de fugir dos fantasmas. Só que infelizmente aguentei pouco tempo. Outro stand que captou a atenção dos visitantes da Lisboa Games Week foi o de Dakar Desert Rally. O mais recente jogo da Saber Interactive Porto esteve presente no evento, com várias demonstrações disponíveis para o grande público. Andreia Mendes, Social Media e Community Manager da desenvolvedora portuguesa, partilhou como tem sido a reação do público no evento. Tem sido incrível, temos estado sempre com isto cheio, especialmente por parte dos alunos, porque os 2 primeiros dias é sempre mais dedicado à parte dos estudantes. Eles vêm cá durante a manhã, está a abarrotar, temos uma fila que chega, às vezes nem sequer conseguimos controlar bem a fila, porque há sempre pessoas a chegarem. Temos aqui 3 simuladores, que têm o Dakar Desert Rally, com force feedback ativo e as pessoas conseguem sentir ali o tremor do terreno, batem contra as rochas, as pessoas ficam animadas e também estar a ver a reação delas quando saem dos simuladores e depois ainda querem experimentar mais. Para além de Dakar Desert Rally, também quis saber mais sobre a experiência da Andreia em trabalhar num estúdio de videojogos. A experiência tem sido muito enriquecedora, porque eu até entrei numa altura em que o projeto estava numa fase assim, não estava propriamente calma, mas estávamos ainda a ver se o jogo passava na certificação e estávamos dentro das datas e eu entrei e comecei a conhecer o historial da empresa, comecei a conhecer sobre o jogo, joguei tantas horas para perceber como é que o jogo funcionava, também quais eram os problemas do jogo. Eu fiz muito QA, ajudei muito na parte do QA suporte e trabalhei com QA, post-season producers e perceber quais é que eram os problemas do jogo antes do jogo ser lançado. Estar a ver também como é que haveríamos de abordá-los, como é que era a melhor forma de dar community support, assim que aqueles problemas, por sua vez, não fossem resolvidos a tempo e saíssem a público, qual é que era a melhor maneira de abordá-los com a comunidade. Nós conseguimos resolver a maioria dos problemas, mas mesmo assim há sempre alguma coisa que sai cá para fora. Na Lisboa Games Week também há uma montra para que estúdios mais pequenos possam mostrar os seus projetos ao público. Mafalda Duarte, uma das coordenadoras deste espaço, chamado de Loading Zone, e Studio Director da Nerd Monkeys, realça a importância dos jogos indie numa feira desta envergadura. É obviamente importantíssimo e posso usar a minha experiência pessoal, que foi um dos meus primeiros contactos com encontrar os estúdios, não é? O elemento de divulgação para o público mainstream, que se calhar entra numa Lisboa Games Week por ir aos torneios de esportes ou porque vem ver o stand da Nintendo ou jogar Valorant ali na Riot ou o que for, mas depois olha para o lado e pensa, estão aqui 24 estúdios, associações, projetos portugueses, mais escolas, mais todos os jogos que têm sido construídos por estudantes, por exemplo, e eles revêem-se ali e pensam, eu também posso fazer isto. E o lado de divulgação não é descritível quanto é que isso é importante para a nossa indústria crescer. Organizado pelo Game Dev Lisbon, o Dev Game Camp teve também vários debates direcionados para os profissionais da indústria de videojogos e para os estudantes. Mafalda Duarte destaca a presença dos speakers neste evento. Todos os speakers e todas as talks estão a trazer coisas importantíssimas, tanto para os estudantes como para os developers. No primeiro dia começámos logo com a mini-clip a falar da sua cultura de empresa, do que é que eles estavam à procura, do que é que significa trabalhar no tipo de jogos que eles fazem, com o tipo de estrutura de empresa que têm e o que é que estão à procura para novos talentos, por exemplo. Falámos sobre a Skull Collective, que é, no meio do nada, é uma espécie da casa dos youtubers do Game Dev. É pessoas que estão todas juntas a trabalhar e a comer e a viver videojogos. O The Gang é uma empresa sueca que literalmente está em Lisboa há um mês e aceitaram estar aqui connosco para explicar quem é que eles são, o que é que eles fazem, o trabalho que fazem através de roadblogs.
e como é que isso está a ampliar de tal maneira que estão a criar agora esse estúdio em Lisboa. Portanto, são demasiados para enumerar. E bom, assim chega ao fim a minha presença na Lisboa Games Week. Para a primeira experiência, adorei. Apenas achei que um pavilhão não chegava para a quantidade de visitantes que estavam na fila. De resto, achei super perfeitoso estar com a malta que habitualmente interage nas redes sociais. Obrigado ao João Diogo Ramos, ao Marco Fresco, à Andreia Mendes e à Mafalda Duarte pelos minutos de conversa que me proporcionaram. Obrigado também a todas as pessoas com quem estive durante o evento. Acreditem que fiquei de coração cheio. It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. E agora quero saber a vossa opinião. Foram este ano à Lisboa Games Week? O que é que acharam? Escrevam-me tudo na caixa de comentários, caso estejam ao vivo no YouTube. Mandem mensagem para o meu Instagram, @piado_do_pardal, ou então mandem-me um tweet, @piadopardal, tudo junto. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever ao podcast no YouTube, ou seguir-me no Spotify, no Apple Podcasts ou noutra plataforma de streaming da vossa eleição. E já agora, podem avaliar-me no Spotify e no Apple Podcasts. Por isso, não se esqueçam de dar estrelas ao meu podcast. Não é demais relembrar que este podcast faz parte do 8bits. Visitem o site 8bits.pt e a plataforma de streaming 8bits.uno para acederem a outros conteúdos exclusivos. Espero contar com vocês no próximo Piado Pardal. Fiquem bem. Adeus.